Bonjour! Estou de volta aqui no canal e hoje eu decidi fazer um vídeo sobre pronúncia, pronúncia dos verbos, né? Para quem é estudante inicial, que está começando agora, é um vídeo feito para você que está começando agora, mas que também serve para os alunos que já estudam francês, que já têm um nível pré-intermediário, até intermediário, porque eu vejo esse erro em alguns alunos que já têm até um conhecimento mais avançado. Intermediário, por exemplo, todo básico, intermediário. Embora o aluno conheça a gramática, muitas vezes ele erra essa pronúncia. Então, o vídeo serve para todos, né? Nós vamos falar dos verbos que terminam em ER, né? ER. Les verbes qui se terminent par ER. E aqui uma coisa importante, algo importante para quem está começando a estudar francês, né? Francês, em francês, é français. Então, não é François, né? François é um nome próprio, né? Français. Então, quem está começando agora, français. Né? Se você está começando, é claro que você vai começar a aprender coisas mais básicas antes de entrar realmente nos verbos, mas hoje a aula é sobre os verbos, mas você vai conseguir acompanhar sim. Então, né? Esses verbos que terminam em ER, que são do primeiro grupo que a gente tem, né? Primeiro grupo de conjugação, eles representam 90% dos verbos em francês. Então, a maioria, os verbos irregulares, inclusive, constituem aí a minoria, né? Bem menos. Né? Nós temos mais de um grupo, né? Esse é o primeiro, tem o segundo e tem o terceiro, né? Então, né, il représente 90% des verbes en français. Então, 90%. Então, se você sabe bem conjugar o verbo que termina em ER, você sabe 90%, a maior parte dos verbos. Então, aqui nós temos os pronomes sujeito, que funcionam como sujeito, né? Pronome sujeito, que você já deve conhecer, mas vamos então falar sobre eles caso você não conheça. Je, tu, elle, il, on, nous, vous, elle, il. Muito bem. Então, você percebeu que muitos pronomes têm uma pronúncia bem diferente do português, né? Por exemplo, o próprio je, né? Que não é G. Né? G é outra coisa. Não vou entrar em detalhes de tudo aqui, mas eu, né? Je, que é um som de vogal que nós não temos em português. Tu também é um som de vogal que nós não temos em português, esse U. Se você quiser saber mais sobre a pronúncia, não perca a série sobre pronúncia que eu vou fazer aqui no canal, pronúncia passo a passo, né? Então, não vou fazer um vídeo com toda a pronúncia da língua francesa, porque aí é muita informação, e a informação, ela é importante, claro, mas se você pega toda a informação de uma vez só e não treina, não vai treinando, você não memoriza. Então, não adianta só assistir a um vídeo, você precisa memorizar, internalizar, e é isso que nós vamos fazer com uma série de vídeos. Inclusive, você vai conhecer o meu curso de pronúncia e você vai conhecer porque eu vou fazer algumas aulas aqui no YouTube para você, principalmente começando, né, do zero, com treino, né? Então, aí eu vou explicar de forma mais detalhada toda essa história de pronúncia, né? Elle e il, né, que é ela e ele, às vezes alguns alunos confundem um pouco e pronunciam de uma forma bem parecida, mas é bem diferente, né? Elle, né, o feminino, é um E, né? Elle, elle. E o ele, né, o masculino é il, il. Então é o som de I. E você percebe que a língua vai lá para cima, lá para o céu da boca.
Em português do Brasil, né? No português do Brasil, nós temos a tendência, quando nós temos um L no final, esse L vira U, né? Então, naturalmente, se a gente pronunciar em português, nós diríamos iu, né? Iu. Mas no francês, como em várias outras línguas, o L tem som de L no final. Então, é il, il. Você sobe a língua, encosta lá no céu da boca, né? Que é o que nós podemos traduzir como agente. Agente do português, mas ele tem outras traduções também, né? Você vai perceber pelo contexto que às vezes não é agente, às vezes é as pessoas, né? No geral, quando a gente não sabe quem é, estão batendo na porta, eu não sei quem é, alguém está batendo, como se fosse esse alguém que eu não conheço também é um. Então ele vai ter várias traduções, né? Mas aqui vamos dizer agente, né? Para ficar mais simples, mas existem outras traduções também. Então não é muito aberto, é bem fechadinho, né? Não é um on, né? É um. Quase u, né? Você percebe? Um. Nu também não é nus, a gente não pronuncia o S final, nem do nu e nem do vu. O S geralmente não é pronunciado no final, mas às vezes ele é, né? Mas geralmente não. E também não é nu, porque nu é outra coisa, né? Então a gente tem que falar com o som de U do português mesmo, né? O U do português, como se fosse urubu, né? Urubu em português, é o U, é o nosso U. Nu, vu, né? Exatamente como em português. Elle, il, a pronúncia vai ser exatamente como no singular. Né? Mesma coisa. Então, muitas vezes os alunos perguntam como eu sei se está no plural ou no singular se a pronúncia é a mesma? Pelo contexto. É por isso, inclusive, que os próprios franceses têm dificuldade na ortografia, na escrita, porque muita coisa é pronunciada da mesma forma. É uma característica da língua francesa. Então, acreditem, isso existe. Às vezes, a pronúncia, quando eu tenho um verbo que começa por vogal, eu vou juntar esse S com a vogal e aí vai ficar diferente. Mas, caso contrário, não. E agora nós temos aqui o verbo conjugado. Por que eu coloquei essas cores, né? O que está em amarelo é porque tem a mesma pronúncia. Neste caso é mudo. Neste caso é mudo, inclusive, né? E o que está em cinza é diferente, mas um não é igual ao outro, eles são diferentes. Então, o que acontece? Estas palavrinhas aqui, este E, o ES e mesmo o ENT na conjugação do verbo, são vogais e consoantes mudas. Mas quando a gente pronuncia, para nós que estamos acostumados com a língua portuguesa, não parece ser mudo. Mas é mudo, é considerado mudo. Mas o L, ele é mais longo. Então, parece que eu estou falando um E no final. Vamos lá, você vai perceber. Parle, parle. Parece que tem um E no final, mas na verdade é só o L, que é mais longo e o E mudo. Então, eu vou conjugar aqui, né? E você repita aí do outro lado. Je parle. Tu parles. Elle parle. Il parle. On parle. Nous parlons. Vous parlez. Elle parle. Il parle. Então, percebam, outra coisa que é importante é que a sílaba forte aqui, em todas essas daqui, eu sublinhei a sílaba forte, né? É par, não é o lê. Algumas pessoas têm a impressão de que na língua francesa tudo é forte no final, que a pessoa fala sempre parler, né? Por exemplo, eu falo francês, as pessoas falam je parle français, né? As pessoas colocam tudo forte no final. Escola, école e não école, né? As pessoas colocam tudo forte no final, mas não é sempre assim. Às vezes sim, mas muitas vezes não também. Não é sempre assim, né? E este é um exemplo, né?
o forte no começo. Parece uma coisa não muito importante, mas você vai ver a importância disso porque muda o contexto, que a pessoa acha que você está falando no passado enquanto você está falando no presente, muda o contexto, muda a palavra, muda o tempo verbal. Então é extremamente importante que você saiba e que preste atenção nisso logo no começo. A pronúncia, ela é importante logo no começo, porém, quando a gente aprende um idioma, a gente não tem uma pronúncia perfeita no começo, não tem mesmo, vai demorar bastante. Bom, bastante aí é relativo, para algumas pessoas demora mais, para outras demora menos, não importa, né? Mas cada pessoa tem o seu ritmo, o seu tempo, o tempo que ela vai poder estudar. Algumas pessoas podem estudar mais, outras podem estudar menos tempo, né, por semana. O importante é que ela conheça a pronúncia correta desde o começo. Aqui eu não estou falando de sotaque, estou falando de pronúncia, né? Que ela conheça a pronúncia correta e que ela faça exercícios para chegar a essa pronúncia correta, porque desprezar a pronúncia é complicado, porque aí a pessoa vai falar com as pessoas nativas, né, do idioma, não é entendido, a pessoa também não entende o que os outros falam, né? E às vezes a pessoa estuda tanto tempo e depois acontece isso por conta também disso, dessa questão da pronúncia, né? Então, nós vamos repetir novamente. E você perceba que no nu e no vu, o forte é no final. Então, depois você pode parar o vídeo, gravar a sua pronúncia, ouvir de novo. Vamos lá. Je parle, tu parles, elle parle, il parle, on parle, nous parlons, vous parlez, elle parle, il parle. E eu peguei também algo importante aqui para você perceber, né? Aqui tem o verbo no infinitivo, ou seja, não conjugado, o verbo parler. O R também não é pronunciado quando os verbos terminam em ER, né? Eu não falo parler, né? Não tem esse R no final. É parler, termina com um E, né? Um E forte, E. E aqui tem o particípio passado no masculino e no feminino, né? Masculino e feminino, que é falado, falada, né? Que eu vou usar o particípio passado para conjugações no passado, se você já estudou, você já sabe, é um outro assunto. E também, por exemplo, a língua mais falada, qual é a língua mais falada do mundo, por exemplo, né? Então, esses três aqui têm a mesma, aliás, os quatro têm a mesma pronúncia. E a quarta aqui é a conjugação do vous. Então, é a mesma pronúncia. Parler, 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 parler. É uma característica do francês. Muitas palavras que a gente escreve de forma diferente, mas lê da mesma forma, né? Vous parlez. E o verbo é parler, né? E falado, falada, parler, parler. Tá bom? Então, isso é algo muito importante, porque às vezes eu vejo no avançado, digamos que talvez não, mas num intermediário alto, intermediário, as pessoas cometendo esse erro com outros verbos, inclusive, né? Que se você sabe bem qualquer verbo novo que aparecer, que termina também em ER, você vai saber conjugar e vai saber ler, né? Atenção, o verbo aller é o verbo, é a exceção, porque ele termina em ER, mas ele não é regular, né? Je vais e não je aller, né? No presente. No presente, ele é irregular no presente, por exemplo, né? Ele tem toda uma conjugação irregular no futuro também, né? Então, este é um verbo irregular, é um verbo à parte, mas os outros verbos que terminam em ER são conjugados de forma regular, com algumas modificações, às vezes, que vocês vão ver aqui nesta aula, mas são verbos regulares. Então, uma vez que você sabe esse, você sabe outros, e você vai saber ler os outros de forma correta. Então, aqui tem um verbo maior, né? Regarder, regarder. Então, ele tem mais sílabas, né?
Como que eu conto isso, né? Como se fosse quando a gente aprendeu português na escola, né? Então, eu pulo esta, ele só não é forte nesta daqui, eu pulo esta e a primeira que vem é que é a forte, né? Então, não é regarde, né? Não é assim, je regarde, não é assim, né? Não é o re que é forte e também não é je regardais, também não é o último que é forte, é a do meio, né? Lembra quando a gente contava? Última, penúltima, lembra? É assim que eu conto, né? Então, o forte aqui é o gar, né? O gar. Agora, no nu e no vu, o forte é o final. E é a mesma coisa, que o final é mudo. E este e também, né? Ele é um e. Isso vocês vão ver na série de pronúncia, né? É um detalhe que faz toda a diferença para uma pessoa, para que uma pessoa fale melhor o francês, né? Fale muito melhor, fale bem. Saber quando é o som de e. Nós vamos ter uma série de vídeos, nós vamos ter pelo menos um vídeo sobre isso, mas no curso é uma série, né? Porque são muitos verbos, são muitas palavras, né? Não só verbos, né? Então vamos lá. Je regarde, você vê que é e e, mas o final é mudo. Je regarde, je regarde. Tu regardes, elle regarde, il regarde, on regarde, nous regardons, vous regardez, elle regarde, il regarde. Quando a gente pega a prática é fácil, no começo é mais difícil. Então, qual é a importância de dizer regarde, o verbo regarder, em vez de dizer o verbo regarder, ou, né, de alguma forma, o R, né? Veja bem, o R, ele é falado mais aqui na garganta, mas existe o R. Mesmo em algumas regiões da França, não é tão comum, mas mesmo em algumas regiões da França, a gente escuta às vezes re, né? Ou em alguns lugares da África. Então, não é obrigatório dizer re, dizer na garganta. Não é obrigatório, porque existem... Quando a gente aprende uma língua, é difícil dizer o que é certo, o que é errado, no seguinte... quando a gente fala de pronúncia, muitas vezes, quando a gente fala de sotaque, principalmente, existem várias variações, né? Várias variações. Então, fala-se francês, né? Na França, na Suíça, na Bélgica, em muitos lugares da África, no Canadá, em Quebec, né? Então, muitos lugares. E aí, há variações, claro, né? Então, às vezes, algo que é dito em um lugar não é no outro, por isso que a gente tem que tomar cuidado com vídeos assim, não diga isto, não diga aquilo, né? Porque em muitos lugares as pessoas dizem sim determinadas coisas, né? As pessoas usam determinadas palavras, talvez não muito em um lugar, mais no outro, né? Mas esses modismos, né, a gente tem que tomar cuidado. Então, o que eu estou ensinando aqui é o francês da França, né? Então, é difícil dizer, muitas vezes, isto não existe ou aquilo não existe, né? Porque pode existir em outros lugares. Assim como o português, né? Quantos de nós aqui no Brasil desconhecemos palavras, né? Vocabulário, por exemplo, de Portugal, por exemplo. Então, como nós vamos dizer, né, que está incorreto e que não existe? Mas vamos voltar, né? Mas qual é esse e, né? Geralmente ele é uma coisa mais geral mesmo da língua francesa. Pode ser que exista variações, né? Mas qual a importância de dizer, de pronunciar, né? Dessa forma? A gente já começar desde o início fazendo certinho, né? Na questão da pronúncia, se você está... Pode ser que algum lugar tenha uma pronúncia diferente do francês que eu desconheça, né? Mas na França é assim, né? É esse e. E aí, a importância é essa, né? Começar desde o começo, porque depois para mudar é mais trabalhoso. Podemos mudar depois, corrigir? Sim, mas é mais trabalhoso.
Inclusive, na série de pronúncia, eu vou falar do meu curso sobre pronúncia. Você que já está num nível mais avançado e quer melhorar a pronúncia, é um curso. O curso de pronúncia vai ser destinado a todo mundo, desde aquela pessoa que está começando até o avançado, né? Mas vamos voltar no nosso vídeo, né? Estou explicando por que conhecer desde o começo a pronúncia certinha, né? Que nem sempre a gente aprende. Então, vamos lá mais uma vez, né? Je regarde, tu regardes, elle regarde, il regarde, on regarde, nous regardons, vous regardez, elle regarde, il regarde. E aí, para você que está começando, é difícil falar rápido. Então, você vai falar regarde, regarde. Ah, mas fica muito artificial. Pode ser no começo, não tem problema. Quando a gente aprende um idioma, fica artificial mesmo no começo, porque a gente precisa, né, treinar. A gente não tem o hábito de usar os músculos e de colocar a língua em determinado lugar ou em outro. A gente não está acostumado com determinados movimentos que a pronúncia dessa língua exige e a nossa não. Então, é normal que a gente fale devagarzinho, que fique artificial, mas com o tempo vai ficar natural. Podem acreditar. Então, regarde, regarde. Olha, um exercício para a boca. E aí, a mesma coisa, só que você percebeu que tem um roxinho aqui, um lilás, né? Meio lilás, acho que é isso. Porque alguns detalhes vão mudar às vezes no verbo. Como tem o G, se eu não coloco um E, ficaria mangon, né? E o verbo é manger. Então ficaria esquisito. Então por isso que ele tem esse E para guardar a pronúncia, conservar, né, a mesma pronúncia. Mesma coisa dos outros, só muda esse detalhe. Então, je mange, aí esse AN vai ter um som meio de ON. Vocês vão se acostumar com ele. Je mange, tu manges, elle mange, il mange, on mange, nous mangeons, vous mangez, elle mange, il mange. Então, vocês vão praticando aí, assistam ao vídeo de novo, mandem este vídeo para as pessoas que vocês conhecem que estudam francês, porque ele é essencial. E se você está começando agora a estudar francês ou você quer começar, eu estou dando aulas gratuitas, inclusive, assim, a próxima aula vai ser a última, mas não tem problema porque eu vou apresentar um plano de estudos aí super bacana por um preço bem especial. Então, nós tivemos já 2 aulas, são 3 aulas gratuitas, 3 aulas pelo Zoom. Então, você vai poder participar da aula, falar também. A aula tem conversação também, né? Então, se você quer participar, ainda dá tempo, né? O que você deve fazer? Fazer a inscrição. Eu vou mostrar para você como fazer. Entre neste endereço, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Este endereço aqui. E aí, você vai colocar o seu nome e o seu e-mail. Você vai receber as aulas anteriores, né? A próxima aula já é na terça-feira, então corra, né? Corra. Você vai receber as aulas anteriores, você vai receber PDF das aulas, o material das aulas que já foram, vai poder assistir às aulas aí no final de semana e vai poder participar da terceira aula, porque depois nós vamos fechar um grupinho com um preço bem especial para quem quer aprender do zero, tudo certinho, com uma pronúncia correta também, desde o começo, tá bom? Então, não esqueçam, vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações. Nos vemos então na próxima aula. Salut!